Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 15 de novembro, feriado aqui no Brasil, mas tem notícia de economia do Brasil e do mundo para deixar vocês bem informados. Vamos lá. Minha gente, vamos começar falando aqui da novidade sobre essa discussão que tem influenciado muito os mercados aqui no Brasil e que, obviamente, tem reflexos na economia como um todo. Eu estou falando do debate sobre o orçamento do ano que vem, né? A PEC da transição, ou PEC dos pobres, ou PEC do Bolsa Família, ou como eu tenho chamado já há alguns dias, de PEC da permanência, já que há uma tentativa de aprovar uma retirada permanente das despesas com o Bolsa Família, com os benefícios sociais, dos limites fiscais, que hoje chama teto de gastos, né? O Brasil já passou por várias fases na tentativa de educar e racionalizar a alocação de recurso público no país. O teto de gastos certamente foi a mais radical, mas é a mais recente e a que tem garantido queda dos juros e alguma percepção de risco sob controle do setor público brasileiro. A última novidade veio de uma contraproposta não oficial, né, com integrantes da equipe econômica, aquele quarteto econômico que compõe o grupo que discute a política econômica do próximo governo, de uma proposta menos radical, menos desastrosa na visão do mercado. Essa contraproposta prevê o seguinte: no lugar dos 175 bilhões de reais a mais, 130 bilhões de reais, apenas por um ano e não 4 ou para sempre, e com valores definidos sobre a destinação do dinheiro. Então, são 130 bilhões de reais que vão servir para pagar XYZ. Essa é a proposta que foi apresentada ontem com o pregão, tentando fazer uma recuperação, manter uma segunda-feira positiva. A notícia saiu pela Bloomberg, fez a bolsa subir, fez o dólar cair com mais força do que já estavam. Depois essa notícia foi confirmada pelo nosso analista Caio Junqueira, aqui da CNN Brasil, mas como uma andorinha só não faz verão, foi chegando ali no finalzinho do pregão, que já era um pregão de baixa liquidez, né, pré-feriado. Como a gente disse aqui, podia ser um dia meio andando de lado na tentativa de se preparar, deixar um hedge, deixar um seguro para um dia sem negociações como é o de hoje. Veio uma postagem, o senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento, usou as redes sociais para dizer assim: não, nem pensar, olha aqui, ó, vamos manter o gasto permanente fora do teto, porque não dá para ficar todo ano negociando o valor de benefício social. Então, essa fala do relator do orçamento, que não é o relator da PEC, tá? A PEC ainda vai precisar de um relator apontado pela comissão mista do orçamento ou pela comissão especial que vai ser criada, ou seja, a proposta de emenda à Constituição, ela terá um regime de tramitação diferente do que é o orçamento federal, tá? São coisas paralelas que se complementam, mas o Marcelo Castro é o relator do orçamento federal. Então, ele, ainda assim, tem um papel importante, uma voz importante nessa discussão. Tem uma outra parte desse debate que está sendo feita pela oposição. São vozes de dentro do próprio governo Bolsonaro ou do atual Congresso que já falam como oposição e estão dizendo o seguinte: ó, não vamos deixar o governo do PT começar o seu mandato com um cheque em branco na mão. Então, temos forças opositoras agindo e há, isso que fez preço bom no mercado ontem, há essa voz que surge ainda extraoficialmente, né, sob a condição de anonimato, dizendo: não, peraí, nós estamos discutindo aqui uma proposta mais conservadora. Porque no final das contas, gente, o dinheiro é assim, se quiser gastar 200 bilhões, pode gastar, mas vai pagar como? Duas alternativas: ou vai aumentar o imposto ou vai aumentar o endividamento. Ambas são prejudiciais à economia, mas são escolhas que o novo governo vai ter que fazer e arcar com as suas consequências. Um maior endividamento aumenta os juros, que aumenta o custo do crédito, o custo do capital para financiamento, para consumo. E aumenta a percepção de risco sobre o Brasil. Aumento na carga tributária, como ouvimos ontem aqui o Sérgio Vale, trouxemos o Sérgio Vale para falar disso. Aumento da carga tributária também tem impacto sobre crescimento, menor, mas tem impacto sobre o crescimento e, dependendo da forma como for feita, também pode inibir investimentos e crescimento no médio e longo prazo. Mas assim, não tem solução mágica, né? A escolha vai ter que ser feita levando em consideração as consequências, como já dizia o poeta, vem
depois. Bom, nessa atuada, passando aqui rapidamente, como eu disse, a Bolsa Brasileira chegou a subir com mais força, mais de 1%, acabou fechando em alta de 0,70%, manteve ali os 113 mil pontos. O dólar, que voltou para baixo dos 5,30, no final do dia acabou fechando numa queda menor, cotada a R$ 5,30, e foi assim que o mercado brasileiro saiu para o feriado, né, deixando as coisas minimamente ajeitadas. Os juros futuros também cederam ontem, pelo mesmo motivo, né, uma expectativa de uma proposta mais conservadora. E aí, com os juros futuros caindo, os destaques na Bolsa ontem foram aquelas ações que estão ligadas a crédito, por exemplo, varejo de renda popular, que vem sofrendo, né, nesses últimos dias. Quando Lula ganhou esses setores do chamado kit Lula, varejo popular, construção de renda menor, esses setores, educação, eles bombaram pra caramba na Bolsa, devolveram boa parte desse ganho e agora vão tentando se recuperar minimamente com essas sinalizações. Mas como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, tem pássaro voando pra caramba ainda aí. A expectativa é que nessa quarta-feira já tenhamos um desenho. Eu não sei se vai ser possível apresentar isso, inclusive porque Lula está fora, né? Está no Egito para a COP27. Então, até lá vamos aguardar. De qualquer forma, foi com esse viés mais positivo que o mercado brasileiro foi dormir para acordar no feriado. Bom, Brasil de folga, mas lá fora tudo funcionando. Os futuros americanos abriram em alta, com menos força na Europa. Aqui tem dois principais motivos. O primeiro deles, esse encontro entre Joe Biden e Xi Jinping, que antecipou o início da cúpula do G20 na Indonésia, que já está começando nessa terça-feira. Aquela fala dos dois, né, dizendo, olha, não queremos conflito, nós temos que melhorar essa relação, quer dizer, cada um deles defendendo o seu interesse, mas afastando a possibilidade de um conflito ou uma tensão geopolítica mais grave entre as duas maiores potências do mundo. Isso alivia a percepção com relação a Taiwan e isola um pouco mais a Rússia, lá no seu canto, lidando com as suas derrotas, né? Quer dizer, a Rússia de canto não tem nada, né? Uma das maiores potências do mundo, uma das maiores potências nucleares do mundo, e mostrou o seu tamanho e a sua força quando invadiu a Ucrânia em fevereiro. Vem colecionando derrotas desde então. Jamais esperava-se que a Ucrânia resistiria dessa forma, que o Ocidente se juntaria como se juntou para ajudar os ucranianos e, portanto, isola a Rússia. Isolando a Rússia, diminui o poder de estrago que ela causou na economia agora em 2022. Então, essa é a primeira repercussão, que teve repercussões também nos mercados asiáticos, que fecharam em tom positivo por causa disso. Quer dizer, faz bem para a economia do globo todo que China e Estados Unidos não se enfrentem de forma arriscada. Na Ásia, teve uma notícia interessante também. O Warren Buffett, esse mega investidor, botou $5 bilhões na maior empresa de semicondutores que fica em Taiwan, né, que é exatamente o epicentro dessa discussão entre Estados Unidos e China. E isso acabou levando os índices de Hong Kong também para uma alta muito forte e um dia mais positivo na Ásia. No caso do Japão, os japoneses tiveram contração na atividade econômica no terceiro trimestre, tentaram até embarcar nessa onda positiva, mas acabaram quase que no 0-0. Então, vocês verem o efeito que a fala de Joe Biden e Xi Jinping provocaram nos mercados. O segundo motivo, lembra? Falei que eram dois. O segundo motivo foi que ontem foi a vez de um outro diretor do Banco Central. No domingo, um deles tinha dito, calma lá, vocês estão animados muito rapidamente. Ontem, um outro diretor, o Lael Brainerd, que tem uma influência grande no Banco Central e é muito ouvido pelo mercado, disse assim, olha, quem sabe, talvez já não esteja realmente chegando a hora de reduzir o ritmo da alta dos juros. E aí é aquela coisa assim, né, é nesse dia que a gente tem uma boa notícia, então vamos aproveitar nesse dia. Se no dia seguinte vier um outro recado de um outro Fed boy com uma outra tendência, a gente muda de novo de posição. Mas foi essa fala do Brainerd que acabou provocando também, e tem provocado, essa abertura mais positiva nos mercados
encontrados lá fora. Turma, hoje no episódio dessa terça-feira, nós vamos ter o luxo, a honra de contar com a participação do nosso analista internacional, o Lorival Santana, para falar um pouco mais sobre o que esperar dessa reunião de cúpula do G20. Ela já começa com esse encontro bilateral entre Biden e Xi Jinping, que estabelece ali um pontapé inicial para todo e qualquer debate, mas de qualquer forma é a primeira vez que os líderes vão se encontrar depois do início do conflito da Ucrânia, né? Vladimir Putin não vai, Jair Bolsonaro já não estão lá, ambos não estão, e isso tudo coloca uma perspectiva importante sobre o que esperar desse encontro. Quais são os entendimentos necessários dessa turma que comanda a economia mundial? Vamos ouvir o Lorival Santana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega a essa cúpula do G20 numa posição de força, depois de ter tido um resultado inesperadamente positivo nas eleições de meio de mandato, conquistou a maioria no Senado, pode até ampliá-la no segundo turno da eleição para o Senado na Geórgia no dia 6 de dezembro. E também porque ele vem de uma reunião muito importante com o Xi Jinping, presidente da China, que foi uma reunião positiva que demonstra a capacidade de liderança e de articulação dos dois e, portanto, também do Joe Biden. Além disso, ao longo desse semestre houve uma disputa, o Ocidente, os Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, insistindo para que o presidente da Indonésia não convidasse o Vladimir Putin, mas o presidente dizia que era impossível, ele é o anfitrião da reunião e que as regras do G20 o impediriam de fazer isso. E aí o Vladimir Putin decidiu não ir. Por quê? Para não se sentir isolado, para não haver essas imagens que seriam ruins para ele, de não estar conseguindo conversar com ninguém, de ser tratado até com uma certa hostilidade, embora silenciosa, por parte da maioria dos governantes. Então, com isso, o Joe Biden se sente à vontade para articular, por exemplo, a continuação da ajuda à Ucrânia. Por sinal, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar por videoconferência dessa cúpula. Então, a coisa fica boa para o Biden, para as intenções do Biden e da Europa também. O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que vai conversar com os outros líderes sobre medidas para aplacar a crise econômica e o aumento do custo de vida, dos preços dos alimentos e da energia. Por sinal, Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, estará lá também, e alguém que poderia contribuir no que diz respeito aos preços da energia. Essa é a primeira reunião de cúpula do G20 depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e num momento muito mais difícil do ponto de vista econômico, geopolítico e até mesmo climático do que um ano atrás. Portanto, vai ser uma reunião importante para os aliados, principalmente ocidentais, se articularem ali e renovarem a sua coesão em torno de temas como a rivalidade com a Rússia, com a própria China e esses problemas econômicos. Tá aí, quem gostou, bate palma e pede bis para mais participações do Lorival Santana aqui no nosso episódio. Só para complementar aqui, terminar esse assunto, política monetária, né, dos bancos centrais, enfrentamento dessa inflação. E essa recessão que já está contratada para países ricos, certamente vão fazer parte das discussões entre os líderes no G20. E óbvio que a gente traz tudo aqui para vocês, aquilo que for mais importante. Turma, vamos fechar esse episódio de hoje falando de inflação da Copa. Estamos a poucos dias para o início do Mundial. E aí é o seguinte, torcer pela seleção brasileira, galera, já está mais caro. Se você, por exemplo, como eu, comprou o álbum de figurinha, desde a Copa de 2018 para cá, pagou 16,5% a mais pelo álbum. Agora, sabe quanto subiram as figurinhas? Mano, fala sério, 100% de alta nas figurinhas. Então, aquela sensação de sair da banca de jornal
com um bocadinho de figurinha, mas com muito menos dinheiro na carteira, ela não é fictícia, ela é real. O preço das figurinhas dobrou da Copa passada para cá. Eu estou dividindo com vocês um levantamento feito pela Tatiana Nogueira, economista da XP Investimentos, mostrando também que a carne, por exemplo, de 2018 para cá, subiu mais de 70%. Só para vocês terem uma ideia, porque na economia tudo é relativo, né? Se a gente não fizer a ressalva e a contrapartida, a gente não entende a dinâmica. O IPCA de 2018 para cá, o índice oficial de inflação, subiu um pouco mais de 26%. Então, a inflação oficial foi de 26%, a das figurinhas foi de 100%, a da carne foi de 70 e tantos por cento, o do álbum foi de 16,5%, a cerveja está 23% mais cara, e aí vem um número que chama atenção para vocês verem, né? Aqui está a explicação de como a leitura econômica não pode ser apenas no número de hoje. Olhando para essa dinâmica toda, inflação acumulada 26%. Televisão, preço da televisão quase 10% mais caro. Ufa, né? Olha lá, foi a que menos subiu. Não, pera, a Tatiana Nogueira explica o seguinte, que nos últimos 20 anos, o preço da televisão foi ficando cada vez mais barato. Havia deflação no preço dos televisores por causa da tecnologia. Inovação, tecnologia foi transformando a televisão numa coisa muito mais acessível. O que aconteceu esse ano? Guerra, semicondutores, pandemia, problema de distribuição, logística. Então, os 10% a mais dos televisores não é um alívio não, pode parar, porque os preços estavam diminuindo. É que como tudo é uma questão de comparação, de referência nessa vida, para quem olha 100% da figurinha, claro que não dá para comparar a figurinha com televisão, né? Mas para quem olha, por exemplo, o preço da carne ou da cerveja e o preço dos televisores, parece um alívio, mas não é. Historicamente, não é. O que eu quis saber da Tatiana também é se essa inflação provocada pelos itens ligados à Copa, aliás, eu acabei esquecendo de falar, a camiseta oficial da seleção, 40% mais caro, gente, 40% mais caro. Então, não é só o churrasco e a cervejinha que estão mais caros, não, ou aquela telona linda na sua parede, mas a camiseta oficial também 40% mais caro. Mas voltando aqui, o que eu quis saber da Tatiana foi o quanto dessa inflação da Copa ela se difunde na inflação geral, né, para entender se vai ser um efeito temporário ou não. Vamos ouvir a Tatiana. O problema da carne é anterior à pandemia. Vamos lembrar que lá em 2019 a gente teve a gripe suína africana, que atingiu bastante a produção de suínos na China, fez com que tivesse que matar os animais aí de produção, e isso fez com que aumentasse muito a demanda chinesa por carne bovina brasileira. Então a gente teve uma demanda que subiu muito, os preços de carne se elevaram, e no momento em que a gente estava vendo ao longo de 2020 uma normalização da demanda por esse bem, a gente veio com a pandemia e aí encareceu bastante, teve uma alta muito forte, não só uma alta muito forte de grãos que servem como ração para a produção dos animais, mas também, como eu disse, uma demanda maior por produtos, porque as pessoas tinham orçamento disponível que não foi gasto em serviços, teve uma grande transferência de renda dos países, dos governos do mundo inteiro, não só aqui no Brasil, né? Aqui a gente teve o auxílio emergencial, mas em outras economias também, auxílio do governo, transferência tanto para as empresas quanto para as famílias, mantendo o orçamento dessas famílias mais alto, e essas famílias consumiram a carne. Então a carne, eu diria, tem até um componente aí anterior à pandemia, que já era de alta. Quando a gente ia começar a ver uma normalização, veio outro choque bastante intenso, e aí os preços subiram bem mais. E a gente observa de outras Copas que o consumo de carne aumenta bastante, porque apesar de ter alguns brasileiros que preferem ver fora, num bar, a grande concentração mesmo para assistir os jogos são dentro de casa, e muito atrelado a fazer também um churrasco e beber uma cerveja. É um momento atípico, porque normalmente a gente tem uma elevação no meio do ano, que a Copa sempre é no mês, né, entre junho e julho, a gente observa uma demanda um pouco maior por esses itens e ela cai já nos meses seguintes, agosto. Agora, pela mudança da Copa para novembro, a gente vai emendar, né, o período de Copa com as festas de final de ano. Então, provavelmente, essa queda fica só para o ano de 2023, porque a gente vai emendar já com o Natal e a gente tem uma pressão já conhecida no Natal por preços em bebidas, alimentação, carnes, não só a bovina, aves também. Então, a gente vai emendar aí, pode
pode ser que não dê tempo de cair até o final do ano. É isso, minha gente. Como brasileiros sofrem em Copa do Mundo, pagando mais caro ou pagando mais barato pela cerveja e pela televisão, assim a gente segue. O varejo continua com uma expectativa de vendas de televisores para essa Copa e vamos entender quanto que os brasileiros estão dispostos a pagar mais caro, com um crédito mais caro, para ver a seleção brasileira fazer gol numa telona mais bonita. O episódio dessa terça-feira fica por aqui. Desejo um bom feriado a todos. Amanhã estamos de volta e tem surpresa, vocês vão ver. Um beijo. Com a apresentação de Thaís Hered, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.